Capítulo 7 Carros e bandeiras. Eu vejo um carro que se parece com um carro morcego do Batman dos quadrinhos. Ele estava voando acima de um grupo de seres adorando com bandeiras. Eu ri só de pensar em uma cena do filme, o filme De Volta para o Futuro, onde todos os carros voam. Mas essa cena que vejo é muito mais colorida e o carro se move com os movimentos das bandeiras. Quando as bandeiras se moviam de uma forma, o carro também voava na mesma direção, literalmente dançando na atmosfera. Eu imediatamente senti que esse carro representava um ministério, como na interpretação de sonhos. Eu estava assistindo a toda essa cena, até que eu percebi que Jesus estava de pé ao meu lado. Você pode ver como é importante o movimento? Observe como todos eles se movem de uma forma semelhante. Jesus me fala apontando para os carros que se moviam no ar. Sim, eu estava observando isso. Eu respondo. Então Jesus continua. Eles estão respondendo a um fluxo e a uma frequência de direção para esse ministério, representado no carro. Eles se movem em uníssono porque eles são conectados na mesma frequência. Eles estão literalmente em sintonia com um acorde de frequências que compõem um todo. Observe mais um pouco. Enquanto nós continuamos a assistir, eu vejo movimentos opostos que fluem juntos, representando as 7 cores do arco-íris. Sei que são as pessoas que estão acenando as bandeiras, mas tudo que eu vejo são as bandeiras. Elas se movem harmoniosamente em uma dança perfeitamente orquestrada e com a coreografia de bandeiras. Jesus acrescenta: Você está certa, é tudo harmonioso, como um acorde musical, perfeitamente sintonizado. Você pode ver que pela forma como essas bandeiras se movem, o carro é afetado por seus movimentos. Confusa, então eu pergunto a ele. Eu vejo movimento, mas o carro parece estar indo e voltando. Por que eles não avançam muito? Jesus então exclama: é como todo o resto, é um processo de aprendizagem. Para que o movimento de ir para a frente ocorra, é necessário um tipo de balançar, que puxa para trás, para então ganhar impulso. Muitas vezes isso acontece em primeiro lugar. Esse balanço é visto às vezes como falhas ou contratempos. As bandeiras representam o que flui para fora do seu espírito. É esse fluir que define a direção do ministério ou o cumprimento do que está escrito em um pergaminho de destino. A chave é saber o que está escrito nele. Dessa forma, você pode se movimentar mais para frente quando você aprender a andar nos meus caminhos. Então, eu olho para trás e vejo que as bandeiras estão completas. As unidades do carro formaram círculos, que de repente os atirava para frente a uma velocidade surpreendente. Jesus me explica, então. Você testemunhou o que aconteceu, onde eles chegaram a um ponto de lançamento. Os círculos e o balanço para trás são como uma preparação, e então logo acontece o lançamento em alta velocidade, através da adoração e de passar tempo com a gente. O
Pai, o Filho e o Espírito, em nossa presença. Eu observo com espanto como o carro acelerou tão rapidamente que em poucos segundos ele desapareceu completamente, obviamente indo para um novo lugar. Então, o que você está dizendo é que mesmo que as coisas possam aparecer que estão em um impasse ou até mesmo se movendo para trás, quer dizer que isso é parte do processo de lançamento? Eu pergunto. Jesus me responde: o que você testemunhou é um exemplo de como a fé funciona, mesmo através de situações que parecem causar contratempos. Você notou que o carro estava na mesma direção o tempo todo? Sim, e eu gostaria de saber mais sobre isso. À medida que você amadurece, você é capaz de continuar a olhar para frente, não importa a circunstância, pois quando o lançamento acontecer, você estará de frente para a direção certa. Mais uma vez, eu olhei para onde o carro apareceu pela primeira vez. As bandeiras ainda se moviam em harmonia, quase como se esperando para o próximo carro chegar. Enquanto eu continuava a assistir aquelas bandeiras, mais perguntas flutuavam em minha mente, quase que demais para pensar. Como faço para começar a aprender e entender mais sobre a pessoa de Yahvé? Eu pergunto a Jesus depois de refletir sobre inúmeras questões. Continue fazendo o que você está fazendo e tenha expectativa. Lembre-se, visão, visitação e em seguida habitação. Concentre-se em construir esse relacionamento e isso irá acontecer. Pratique, minha querida, pratique. Jesus me fala, sorrindo. A lição desse capítulo. Nessa experiência, a lição visual me ajudou a entender que o reino do reino se move pela fé. Enquanto eu observava os movimentos dos carros que iam para trás na minha mente natural, eu pensei: por que eles não vão a lugar algum? O que há de errado? Eu pensei, mas não perguntei a Jesus. O que é certo? Esse foi o meu primeiro erro. Olhar novamente de perto o que Jesus disse para mim. O movimento de ir e vir representa a direção real do carro. A chave é a direção do carro virada para a frente. Quando nos viramos, dando as costas ao que Yahvé tem para nós, é como se nós estivéssemos perdendo a fé. Essa imagem, onde o carro permanece virado para a frente, é semelhante ao que Paulo fala sobre quando você deve continuar correndo para a frente em direção ao prêmio, em Filipenses capítulo 3, versículo 14. Enquanto nós estamos olhando para a frente com fé, parece que estamos em posição para o lançamento quando isso acontecer. Muitos conseguem romper e prosseguir para a frente, mesmo através de situações contrárias à fé. Tudo contribui com o tempo de Yahvé para o lançamento. No entanto, se não permanecermos virados para a frente, podemos facilmente perder o lançamento. A lição que eu quero reunir a partir dessa experiência é a de manter os olhos fixos no Pai. Quando eu procuro a direção, permaneço na posição adequada para avançar quando for a hora certa. Não podemos manter nossos olhos no prêmio ou até mesmo em circunstâncias que não fazem sentido, pois estamos na posição, no ponto de lançamento. Isso se aplica quando as circunstâncias parecem estar nos movendo para trás. Em situações em que os outros fazem escolhas erradas, podemos lidar com a maldade espiritual nos lugares altos.
através dos tribunais do céu. Fazendo isso, não estaremos lidando com pessoas, mas com os principados que estão no controle. Falarei mais sobre os tribunais mais adiante nesse livro. Recursos do capítulo. Quando o Pai lhe mostrar assuntos que não parecem fazer sentido, não deixe de pedir a Ele o entendimento. Essa experiência foi, sobretudo, para me ajudar a compreender que o que eu achava que eram contratempos na minha vida eram mais do que oportunidades para que eu pudesse aprender. A chave aqui é manter os olhos à frente, mesmo em meio a circunstâncias que podem puxá-lo para trás. Mesmo em lugares difíceis, os seus olhos ainda podem permanecer no Pai. Pratique não manter o seu foco em situações que são difíceis. Use as Escrituras como um ponto de ancoragem. Um dos meus versos favoritos quando criança é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, versículo 28. Eu contei com esse versículo por muitos momentos difíceis na minha vida. Encontre também nas Escrituras uma âncora em momentos de dificuldades.